E aí, Forjado, seja bem-vindo a mais um episódio do ForjaCast. Que bênção te receber aqui para a gente tratar sobre assuntos que falam sobre a masculinidade bíblica. Aqui nos interessa. Estamos aqui com o reverendo Felipe. Tudo bem, reverendo? Enéas, bem demais. Que privilégio a gente tem recebido do Senhor. E agora fica um alerta para eles. Porque tem algumas pessoas que estão assistindo agora que não viram os outros. Você acredita nisso? O que eles precisam fazer? Precisa não só assistir isso, mas você precisa confessar teu pecado, abandonar o teu pecado e assistir. Se redimir assistindo. Se redimir assistindo. Porque aí haverá salvação para tua vida. Olha, você pode ir no canal do YouTube da IPPTV e lá em podcast está lá o ForjaCast, você maratona e assiste os nossos episódios. É isso aí. Você pode ir lá no Spotify, no podcast também, procurar ForjaCast e os nossos episódios aparecem lá no Spotify. E eles não sabem, mas no Instagram tem corte também. Corte no Instagram, forjados.academy, para você pegar ali alguns trechos e se inspirar nos assuntos tratados aqui. E por fim, Apple Podcast. Às vezes você está ali no trânsito, você gosta de ouvir podcast indo para o trabalho, você também pode ouvir no Apple Podcast. Ou seja, só não pode desculpa. Exatamente. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que tem tudo a ver com os tempos modernos. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Muito bom. Benção, né? É isso aí. Como é que a gente vai entender essa novidade no contexto cristão? Como que isso se aplica a nós? Será possível no futuro Skynet? ter um pastor IA? Já pensou? Pode pastor IA ou não pode? Daqui a pouco a gente vai discutir Guarda aí. sobre isso. Mas antes a gente vai, naturalmente, ter nosso momento devocional na cutelaria da alma. Meu querido irmão, esse é o momento da cutelaria da alma. É aquele momento do nosso ForjaCast em que nós paramos um pouco o que estamos fazendo para ouvir a doce, santa e poderosa voz de Deus a falar com a gente. E hoje o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, dos versículos 23 ao 27, trazendo a resposta, algumas respostas, a uma pergunta importante: o que fazer na tempestade? E o texto, ele nos fala assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Meu querido irmão, esse texto ele vem de encontro às noites sombrias da minha e da sua alma. Afinal, é nessas noites, quando nós estamos tentando fazer tudo o que está ao nosso alcance, em que nós pensamos que nós estamos obedecendo, que nós estamos tentando fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos, vem ao nosso coração: o que fazer quando a tempestade alcançar a nossa vida? Ah, meu irmão, deixa eu te dizer com toda sinceridade, seguir Jesus não vai blindar o seu coração das dificuldades. Eu não sei se talvez em algum momento tentaram te convencer do contrário, mas seguir Jesus não significa que você não vai passar mais por dificuldade. Às vezes, obedecer a Jesus nos coloca exatamente num lugar de provação, como acontece aqui na narrativa de Mateus. Porque, em primeiro lugar, o texto ele vai nos falar, nos mostrando que sim, é possível, ainda tendo Jesus no barco, ser encontrado por ventos, por tempestade, por dificuldade. Veja que Jesus, ele não saiu do barco. Jesus estava com eles o tempo todo. E ainda assim, a tempestade os alcançou. Por isso, meu irmão, as dificuldades que você passa
as provações que acometem a sua vida não são marcas de que Jesus não está mais com você. Embora o nosso coração tente medir a presença do nosso Cristo através da nossa ótica que diz se o tempo é bom ou ruim, isso é uma inverdade do nosso coração. Não significa necessariamente que pelo fato de estarmos passando dificuldade, Jesus não está conosco. Deus nunca nos prometeu a ausência de lutas. Ele sempre nos prometeu um porto seguro. Ele nunca nos prometeu uma estrada fácil. Ele sempre prometeu companhia constante. Mas em segundo lugar, o texto também nos mostra que o maior perigo pode não estar exatamente nas circunstâncias que nos cercam, mas justamente num coração que não consegue mais reconhecer quem está com ele. Veja que os discípulos, eles estavam a tal ponto presos pela circunstância, que é como se as circunstâncias definissem a sua identidade. E isso, meu irmão, acontece comigo e com você. Porque quando o dia mal chega, e o dia mal sempre chega, nós passamos a nos ver como se aquilo que está à nossa volta fosse quem nós somos. E também passamos a ver aquilo que está à nossa volta como se fosse tudo apenas aquilo que Deus podia fazer por nós. Então, o maior perigo no tempo da adversidade não é só a circunstância externa, mas é justamente esse coração que não consegue descansar em Cristo quando Cristo está no barco e quando Ele está conosco. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que chegará o momento, meu irmão, de Jesus acalmar o vento do seu coração. Mas antes de acalmar o vento, Jesus ele precisa confrontar a nossa fé. Veja que antes do ato glorioso de Jesus levantar-se e ordenar que o vento cessasse e que o mar se acalmasse, e então eles no assombro levantassem a voz e dizerem quase que uníssono: veja quem é este! Até os ventos e o mar lhe obedecem. Antes disso, Jesus precisou confrontar a fé deles. É por isso que no versículo 26, Jesus vai dizer: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Sabe, Jesus, ele faz isso conosco, nessa pedagogia da estrada. O milagre vai chegar, meu irmão, na sua vida. A resolução dos grandes problemas que hoje atormentam, uma hora em Cristo Jesus terá a solução, seja ela aquela que Jesus der. Mas o objetivo de Jesus é, nesse processo, confrontar a nossa fé para nos levar a um amadurecimento, o qual nós não teríamos se isso não acontecesse. É por isso, meu irmão, que Jesus não desperdiça a tempestade na vida dos seus discípulos. É nas dificuldades que Jesus não apenas mostra quem nós somos, porque quem nós somos, falhos e pecadores, mas é nas dificuldades que ele mostra algo precioso e que deveria causar descanso ao meu e o seu coração. Não é a onda que te define, não é o mar bravo que define o poder de Cristo, mas é o fato de que Ele está com você. E como diz aquela velha canção, se Cristo comigo vai, eu irei. Que Jesus esteja com você sempre, meu irmão. E apesar da dor, apesar da tempestade, você possa experimentar o verdadeiro descanso que só há naquele que consegue reconhecer que o Mestre está no barco. Que Deus te abençoe. Muito bom, que bênção. Esse momento devocional para a gente refletir e aplicar em nosso coração o que a palavra de Deus nos trata, no jeito que ela nos comissiona a fazer. Bom, vamos à nossa conversa forjada. A gente tem visto uma revolução, a revolução da inteligência artificial. E aí nós trouxemos aqui hoje o pastor Silas Júnior. O pastor Silas Júnior, ele é pastor online da Igreja Batista Urbana. Ele começou sua jornada ministerial em Los Angeles, onde ele fez seminário. Foi ordenado ao Ministério Pastoral em 2008. No Brasil, de volta, ele serviu como pastor de jovens na Assembleia de Deus de Santo André, de 2010 a 2015. Ele é um profissional de vídeo, de audiovisual, experiente, com mais de 20 anos de carreira como diretor e cinegrafista. Casado com Caroline, pai de 2 meninos e
como eu mencionei, pastor online da Igreja Batista Urbana. Pastor Silas, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Isso aí. Só para dizer que ele é um amigo pessoal. A gente se conhece já há um tempão. Meu amigo, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. É um privilégio. Ter alguém de vossa tamanha grandeza em nosso mero podcast. Eu que me sinto honrado de estar do lado de dois profetas. Vamos começar então? Bora. Bora lá. Silas, começa. Nós estamos tratando sobre essa dinâmica da IA, o que é, para que serve. Vamos começar do começo. O que é IA? A IA, ela é um software, ele é uma máquina, né, na verdade, que junta o software com o hardware, onde tem ali dados, informações que foram alimentadas por humanos, e ela responde perguntas, né? Ela vai te produzir textos, responde perguntas, e aí existem diversos níveis de IA. Né, até fiz uma colinha aqui, as anotações. A LLM é a que responde perguntas, é o ChatGPT. É o que a gente mais usa, é o que a gente mais conhece, né? Eu acho que hoje não tem ninguém, pelo menos dentro da realidade de quem acessa a internet, que não saiba ou não tenha usado ainda uma inteligência artificial LLM, Large Language Model, né? Como o ChatGPT, o Claude, Gemini, né? E tantos outros, existem vários. Existe a IA agêntica, onde ela oferece agentes, né? Esses agentes eles vão executar tarefas. Já é um pouco mais avançado do que responder perguntas. É tipo um Jarvis. Jarvis, cara, hoje tá uma febre nos Estados Unidos, eles estão comprando aquele Mac Mini, né? Um computador de entrada da Apple. Eles instalam uma open source, né, de IA, e por que eles colocam num computador separado? Porque a partir daquele momento ele é um agente. Então, você pode dar o cartão de crédito, ele vai comprar as coisas para você dá acesso à sua agenda, ele vai fazer sua agenda, você dá acesso aos seus arquivos, ele vai organizar seus arquivos. Então você pode falar assim, Jarvis, me acha aquela foto da viagem que eu fiz para a França em 2005. Ele vai achar, ele vai procurar, ele vai... Não é só um modelo que responde perguntas, ele atua. Se fosse pra mim, que eu perguntar pro Jarvis pra ele buscar a foto da França, no máximo... Não acharia. Ele acharia uma foto em Diadema. Diadema é o máximo. No máximo que ele acharia. E aí tem um outro nível, que é o terceiro nível, que é o nível da IA multi-agente. Você pode pensar, o nível anterior, só que várias vezes, não é só isso. Você pode, por exemplo, numa empresa existem diversas áreas de atuação, né? Tem ali, vamos falar da agência, né? Então, uma agência de vídeos como a minha, que eu sou dono de uma agência que produz conteúdo audiovisual. Então a gente tem lá o roteirista, a gente tem o desenhista, a gente tem o animador, a gente tem o editor, a gente tem a pessoa que faz a pré-produção. Então eu posso criar agentes de todas as funções e, embora pareça que é simplesmente ter vários, na verdade eles conversam entre si. E você joga uma tarefa para o grupo. E cada agente tem a sua especialidade e consegue, entre eles conversam. Então, você é o especialista em roteiros, faz o roteiro do filme aí que o Silas pediu. Mas qual que é o tema? O tema é esse. Mas quem levantou a pesquisa? Opa, você aí que é bom de pesquisa, levanta aí as informações para ele fazer o roteiro. E assim vai. Uau! Isso já está disponível. Rodando ela. Sozinho. Você dá o comando lá e vai comer seu amendoim. A gente viu a IA mudar diversas questões, como você sinalizou. As pessoas hoje produzem texto usando o ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Disseminou-se também a produção de imagens, fotos. As pessoas usam para brincadeiras ou mesmo para produzir coisas para o trabalho, nesse sentido. Vídeos também.
Agora temos IAs que produzem música, melodias e etc. E, sem dúvida, a IA é uma revolução no mercado de trabalho. Sim. Para a igreja, o que a gente já viu de impacto da IA na igreja, seja positivo, seja neutro, seja negativo, o que você já capturou de inserção, de interação de IAs no ambiente eclesiástico? Eu vejo com bons olhos. Eu vi coisas boas acontecendo nas igrejas. Por exemplo, uma fragilidade que a gente encontra em igrejas menores, em igrejas pequenas, é que elas não têm o profissional na área de marketing ou de design, né? Então você vai numa igreja mega church, ela tem lá um flyer, um folheto, um material impresso de boas-vindas para o visitante ou anúncio nas redes sociais, tudo feito com muita excelência, assim como a gente vê no mercado secular. Quando a gente tem a introdução da inteligência artificial que está disponível para todas as esferas da sociedade, a gente vê igrejas pequenas, de bairro, igrejas locais, tendo material de qualidade, assim como as mega churches. Então, para mim, eu vejo de uma forma muito benéfica, principalmente também na parte de vídeos, produção de vídeos, melhorou muito a qualidade, elevou o nível, trouxe mais para perto. Então, a distância era assim, agora ela é quase que semelhante, quase que equivalente. Então, assim, ajuda muito no que se refere à comunicação. A comunicação melhorou de forma muito expressiva. Com relação às outras áreas, né? Áreas de estudo, por exemplo, organizar estudos, organizar, por exemplo, uma EBD, organizar o material que vai ser dado aula para qualquer tipo de tema, discipulado, essas coisas também eu acredito que ajudou muito, muito, muito. Você imagina que, por exemplo, uma igreja pequena, local, ela consome o conteúdo de outras igrejas grandes, porque ela não tem capacidade para produzir o seu próprio material. Agora, com a inteligência artificial, ela também tem capacidade para produzir material de ensino bíblico e teológico. Vamos fazer um paralelo interessante, porque quando a gente começa a falar de IA, automaticamente ela vem com um quê de dúvida. No episódio anterior, no podcast anterior, nós recebemos aqui o diretor da TV, Roberto Quirino. E ele estava falando justamente de que no começo da expansão dessa era de informação havia uma demonização do rádio e da TV. E parece que também na IA é a mesma coisa. Existe um temor muito grande. Mas aí que vem um detalhe. Já que a IA é uma ferramenta, se ela é bem usada, ela também não poderia ser benéfica? Então explica pra gente como que é essa ferramenta e como que a gente alimenta ela. Para que a gente entenda ela realmente como ferramenta. Que você falou agora que ela pode produzir um bom estudo. Mas como que ela produz um bom estudo? Bom, ela produz um bom estudo a partir de um bom prompt. Para quem não sabe o que é prompt, prompt é o comando. É a ordem que você dá para a inteligência artificial para que ela possa produzir algo para você. Então, eu tenho um jovem que mora no exterior e eu pastoreio ele remotamente. E ele me faz muitas perguntas sobre a Bíblia. E eu comecei a reparar que quando eu respondo algo no qual ele ou duvida ou ele não concorda, ele vai e faz a mesma pergunta para a inteligência artificial e ela dá uma resposta diferente. Por quê? Aí eu falo assim, me manda o print. Eu vou olhar, ele não sabe elaborar a pergunta. Se a pessoa não tem conhecimento sobre o assunto, por exemplo, se eu for tentar tirar uma dúvida relacionada a tipos de câncer, né? Eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer uma pergunta lá para o ChatGPT ou para qualquer inteligência artificial, ela vai ser muito pobre. Ele não vai me trazer a resposta que eu preciso. Eu não posso pesquisar coisas sobre genoma e não sei o que, porque eu não conheço, eu não sou da área da saúde. Agora, como eu conheço teologia, eu estudei teologia, eu posso fazer a pergunta da maneira correta. Então eu mostrei para ele isso. Eu falei assim, ó, a minha resposta é diferente da sua,
Porque para você fazer a pergunta, para você fazer o prompt, você precisa também conhecer sobre o assunto. Então, nesse caso, uma igreja, como eu falei, né? A igreja pequena, a igreja local, ela não é zerada de conhecimento bíblico. Ela tem um pouco. Ela não é, sei lá, um nível top máximo de conhecimento e profundidade teológica. Mas ela tem coisas à disposição. Sim, tem um pastor lá, tem alguém que conhece a Bíblia, tem alguém que vai olhar e vai falar assim, poxa, gostei desse material, mas esse aqui tá errado, isso aqui também, isso aqui eu desconheço, nunca vi isso. Por quê? O perigo da inteligência artificial são duas coisas. Primeiro, você não saber perguntar, não saber alimentar, né? Nutrir, é nutrição. Eu falo muito sobre essa questão da nutrição. Nutrir a inteligência artificial. E esse é o perigo. Se você não souber nutrir, ela vai te entregar qualquer coisa. A segunda coisa é que a inteligência artificial, quando ela não sabe te dar uma resposta, ela inventa, né? Ela entra no delírio. E quanto mais avançada, quanto mais avança, você tá usando, geralmente você tem lá as versões, né? Quanto mais avançado, mais delírio. Os próprios criadores falam isso. Claro, estão tentando corrigir, fazem atualizações o tempo todo. Outro dia eu perguntei um negócio pro... Eu tenho um robô que eu criei, que eu venho alimentando já há uns 2 anos, que ele se chama Pastor Batista. E durante o meu tempo no seminário Servos de Cristo, durante as aulas, tudo que eu ia aprendendo, eu ia jogando lá, eu ia modificando, fazendo alterações e tudo mais. Outro dia eu fiz uma pergunta para ele, ele falou assim, Silas, antes de te responder, eu queria te lembrar que eu não sou um pastor de verdade. Isso já tem sido um grande avanço. Eu gostei disso. Amém. Se elas começarem a lembrar os seres humanos que elas não são reais, isso é fantástico, é um ótimo caminho. É uma ótima pedida, porque quem está fazendo isso está fazendo um excelente trabalho. Agora, se a pessoa não tiver noção de que aquilo não é real, de que aquilo não é um ser humano, não é algo confiável, ela vai entrar por um caminho ruim. Então isso pode ser ruim para a igreja. É por isso que talvez inteligência artificial não seja um termo mais Não, correto. inteligência não é. Inteligência não é. Ali tem um monte de conteúdo que ela te responde. Por exemplo, outro dia o rapaz perguntou assim, ChatGPT, eu quero levar o meu carro para lavar e o Lava Rápido fica a 400 metros da minha casa. Devo ir de carro ou a pé? Devo ir andando? Ela respondeu, não, você pode ir andando, é muito melhor, é mais saudável, vai relaxar sua mente, você vai ver o sol. Então, assim, ela não tem inteligência, né? As versões, os modelos com capacidade de raciocínio estão sendo criados e vai chegar. E aí a gente não sabe como que vai ser. A Skynet uma hora chega. Vai. Que tem a questão da singularidade, né? Eu falei aqui dos 4 níveis, o quarto nível é o nível que ela raciocina, ela toma decisões, ela se adapta, ela entende e ela aprende sozinha. Ela vai atrás, eu quero saber mais sobre isso, sobre esse assunto, e ela investiga, e não sei o que, e ela vai se adaptando. Aí, isso aí é bem perigoso. Para mim... A gente não chegou ainda. Tá em andamento, Tá no caminho. Tá no caminho. Por providência divina, Pastor Silas, nós tivemos ali no século XVI uma confluência de muitas coisas positivas acontecendo ao mesmo tempo. E esse ambiente favoreceu a reforma protestante, que trouxe de volta a palavra de Deus para o centro da cristandade. E nós somos frutos da reforma, graças a Deus. E um dos elementos presentes naquela época foi a prensa de Gutenberg. Sim. Que foi inventada algumas décadas antes. A prensa foi fundamental para a propagação do evangelho naquele momento incipiente ali do movimento de reforma. E a mensagem na língua do povo foi propagada para toda a Europa e depois para o mundo todo. Você vê similaridade entre a prensa de Gutenberg lá no século XVI para a IA aqui no século XXI? Vejo. Não na mesma proporção, mas vejo.
Vou te dar um exemplo. O meu Instagram, ele está configurado para inglês. Meu celular está em inglês, todos os meus aplicativos estão em inglês. Então, quando aparece, algumas vezes, tá? Porque está acontecendo gradativamente, mas eu tô arrastando para cima no Instagram, aparece um pastor brasileiro que eu sei que não fala inglês e ele tá falando inglês comigo. E a legenda tá em inglês. E a boca dele, o lábio mexe conforme as palavras que ele pronuncia em inglês, e a voz dele é a voz dele mesmo. É o mesmo tom, o mesmo timbre. Então, assim, nós já estamos num nível que a inteligência artificial, ela não tá presente quando eu vou e abro o ChatGPT, ela tá presente em tudo, nas redes sociais, ela tá no seu acesso ao banco, ela tá quando você entra em contato com uma empresa. Por exemplo, hoje, quando você entra em contato com a minha empresa, quem atende é uma inteligência artificial. Ela tá lá, a Gabi, o nome dela é Gabi, ela tem nome, ela tem personalidade, a gente tá ainda na fase de teste, mas em breve ela vai atender o telefone, ela vai falar com você, ela vai ligar para você quando eu precisar, ela vai ligar para alguém, vai dizer assim, olha, o Silas quer isso de você e pronto, entendeu? Então, assim, hoje a inteligência artificial, você não tem como escapar. Ela tá por todo canto. Você vai no banco, você vai no correio, você vai em qualquer lugar, você vai em qualquer empresa. Se você, a não ser que você more numa fazenda e fique isolado de tudo, mas caso contrário, você vai ter contato com a inteligência artificial praticamente todos os dias. Então, em relação, só finalizando, em relação à expansão, eu acho que não é a mesma proporção, eu acho que, mas ela vai ampliar, criar muitas possibilidades. A igreja hoje está numa oportunidade onde, por exemplo, pode se fazer filmes evangélicos, filmes cristãos, ou então um filme que tem só o princípio cristão, mas é um filme que pode ser divulgado em várias línguas, né, trabalhos, como eu falei, de comunicação, a questão dos materiais, evangelismo pode ser utilizado, né? Você pode criar um agente que vai te dar orientações de como comunicar melhor, né? Como falar com um determinado público. A minha esposa, ela trabalha com crianças, ela é líder do Ministério Infantil, e ela criou um robô que ela coloca o versículo bíblico, e esse robô ela só imputa o versículo, e aí o robô já dá as faixas etárias das crianças e como explicar aquele versículo para cada faixa etária. Aliás, pegando esse tema, como que um pai, uma mãe pode usar IA na educação dos filhos, seja uma educação secular ou uma educação cristã, para ensinar a Bíblia, etc. O que você daria de dicas práticas aí para um pai? Dicas e limites. Bom, o que eu vejo minha esposa fazendo, né? 2 momentos em que eu vejo ela usando a inteligência artificial. O meu filho gosta de desenhar, ele tem uma mente muito criativa. Puxou minha esposa é muito criativa. E ele cria lá, pega um papel, desenha um personagem, dá um nome ao personagem, e aí ela tira a foto, joga dentro da inteligência artificial, o Nano Banana vai e cria aquele personagem com riqueza de detalhes, né? Ele traz uma espécie de vida virtual para aquele personagem onde eles conseguem brincar com aquilo. Outros momentos eu já vi ela utilizando inteligência artificial para fazer perguntas da Bíblia, né? Ela tira lá sempre um tempo para ler a Bíblia junto com ele, estudar a Bíblia e tudo mais. E eu já vi alguns momentos, então eu acho que os pais podem fazer isso. Por quê? Porque nós estamos lidando, os nossos filhos são de uma geração nativa do digital. Então, eles têm atração por isso chama a atenção deles. E os pais podem sim utilizar com responsabilidade, com moderação, a inteligência artificial para ensinar a Bíblia para os filhos, como tirar dúvida, né? A gente estava comentando sobre a Bíblia de estudo Logos. Muitos pastores usam, é um sistema digital, um software. Qual a diferença disso para uma inteligência artificial? Praticamente nada, né? Então, se o pastor que está preparando o sermão pode usar uma ferramenta tecnológica para preparar o sermão, fazer o estudo bíblico, a gente também pode usar para os nossos filhos. Mas lembrando, com moderação e sabendo fazer as perguntas corretas. Então, em primeiro lugar,
você precisa ter um conhecimento nato. Sim. Porque se você não souber, se você não tem esse conhecimento, você não pergunta bem. Se você não pergunta bem, ele entrega qualquer coisa. E se ele entrega qualquer coisa, você não sabe julgar. Não sabe julgar se aquilo tá certo ou errado. E pegando esse gancho, então, existe já uma confluência ao mundo digital, onde os limites entre o real e virtual cada vez estão mais estremecidos. A Sim. linha que separa eles é tênue. Sim. Então você já vê muita gente usando as inteligências artificiais, o chat GPT, por exemplo, como uma IA terapêutica. Sim. Então ele chega ali, ele conta as suas mágoas, confessa os seus pecados, Eu fui palestrar num lugar brigou com a mulher, ele vai lá e confessa. Então, pensando nessa questão, quais são os reais riscos quando isso acontece? eu fui palestrar num lugar e um pai estava perguntando o que eu faço com meu filho, porque ele tem um robô que é um psicólogo e tem um outro que é um pastor. Então ele confia de confessar os pecados dele pro pastor virtual, mas não confia de contar os pecados dele pro pai e nem pro pastor real dele. Isso daí já é um grande problema. Eu falei, procura o seu filho urgente, se aproxima dele de tal forma que você consiga arrancar ele disso, porque ele já caiu dentro de um buraco muito perigoso. A doutora Anna Lembke, ela é autora do livro Nação Dopamina. É um livro best-seller. Qualquer livraria que você entrar vai estar lá na porta, que é um livro muito, muito bom mesmo. E ela fala que colocaram ratos num laboratório e colocaram um botãozinho vermelho, e toda vez que o rato apertava o botãozinho, ele recebia uma dose de cocaína. Então tinha aquele prazer, aquele êxtase momentâneo, rápido. E eles viram que ao longo do tempo os ratos morriam de tanto apertar o botão. E eles decidiram então tirar a cocaína. Então eles começaram a apertar o botão. E conforme eles apertavam o botão, eles viam que não caía mais, não vinha mais cocaína. Então eles decidiram parar de apertar o botão. Bom, se eu apertei várias vezes e não veio cocaína, é sinal que não tem mais, não funciona mais, não existe mais. Aí eles decidiram dar um choque elétrico no rato. Então ele sentiu dor, ele sentiu estresse. Qual foi a primeira reação? Voltar lá e apertar o botão. Então, assim, tudo isso para dizer que nós estamos cada vez mais adictos à dopamina. Dopamina é um hormônio que o nosso cérebro produz, onde a gente tem a sensação de prazer momentânea e é gostoso, mas não é a alegria real, não é aquilo que Deus projetou para nós. A gente não foi feito, nosso corpo não foi criado para ter dose de dopaminas constante durante o dia todo. E as redes sociais, elas já nos fazem dependentes da dopamina. E a inteligência artificial, quando tem essa interação que você falou, do jovem que tem ali um pastor, que é uma IA, ele tem um psicólogo, que é uma IA, ele tem um amigo, que é uma IA, ele tem uma namorada, que é uma IA, ele já está completamente perdido dentro de um mundo que não existe e já perdeu consciência do mundo real. Então o contrário da dopamina é dor. O oposto da dopamina é dor. Então, quando você não tem a dopamina, o seu cérebro ele entra num estado de dor. Que dor é essa? É difícil de descrever. É uma dor que é uma situação de ansiedade, né? Você fica ansioso. Não sei se vocês já experimentaram isso, de deixar o celular em algum lugar e aí você fica batendo a mão no bolso para ver se procurando o celular. E tem gente que sente vibrar. O celular tá lá guardado num armário desligado e a pessoa sente vibrar. Eu tenho o hábito de... eu vou pra academia de manhã, eu sempre desligo meu celular e guardo dentro do armário da academia. E aí eu vou treinar sem levar o celular. É uma coisa que eu gosto de fazer porque aquele momento é um momento terapêutico para mim. Eu não tô trabalhando só o músculo, eu tô trabalhando a mente. Eu tô pensando no que eu vou fazer no dia, como que vai ser o meu trabalho,
que Deus quer falar comigo, o que Deus quer me orientar. Às vezes eu coloco no relógio e ponho o fone de ouvido, ponho uma música, às vezes eu ponho um podcast, às vezes eu ponho alguma coisa. Então eu não tenho aquele negócio de ir na tela e clicar e ver redes sociais. Então estou mais concentrado. Mas eu já percebi que no começo, quando eu comecei a fazer isso, eu colocava a mão, sentia o celular, sentia falta, sentia o celular vibrar. Opa, tem alguém me chamando. Opa, tem alguém me chamando. Porque é gostoso, né? Ai, alguém tá me chamando. Vou interagir. Vou interagir com humanos. Alguém vai me falar alguma coisa boa. Pode ser uma coisa ruim. Então, tudo isso gera esse estado da dopamina, da liberação de dopamina. Bom, Pastor IA. É possível... a gente tem um caso famoso, não sei se vocês, irmãos, acompanharam, lá na Europa, fizeram um culto em que o culto foi conduzido por uma imagem IA, por um pastor IA, a mensagem foi feita, e a igreja lutou, porque obviamente o pessoal estava curioso para ver como é que isso aconteceria. É possível que a gente tenha uma igreja conduzida por uma IA? Isso é saudável? De forma alguma. De forma alguma. A gente precisa, para a gente saber diferenciar o uso saudável do uso perigoso da IA, a gente precisa separar em duas caixinhas, né? Vamos trabalhar com caixinha. A caixinha da ferramenta. O que você está fazendo hoje? Ela se enquadra na caixinha da ferramenta ou do dispositivo autônomo? Ela amplifica o que você está fazendo, né? Ela amplifica, você consegue sentar e escrever um texto. Ela vai, em menos de 1 minuto, escrever 5 textos. Ela está amplificando aquilo que você faria, te poupando tempo. Então ela é uma ferramenta. Agora, se ela toma decisões por você, você vai lá, ChatGPT, meu marido, minha esposa, meu filho, meu empregado, meu chefe fez isso, o que você acha que eu devo fazer? Acho que você deveria ir lá falar com ele e resolver dessa forma. Tá tomando decisões por você, tá te aconselhando. Ela é uma ferramenta. Agora ela não é mais uma ferramenta. Agora é um dispositivo autônomo. Ela age como ser humano. Agora ela é perigosa. É isso que a gente tem que evitar. Tanto no que se refere à parte espiritual, como emocional e no nosso dia a dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quais eram as tecnologias disponíveis no tempo de Jesus? Era muito pouco. Muito diferente, um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. Mas no tempo de Jesus ele tinha 2 tecnologias disponíveis. O dinheiro e a escrita. Você vê que Jesus, tem uma passagem lá que fala que Jesus escreve no chão, então você sabe que Jesus sabia escrever. Pronto, você já sabe disso. E tem uma passagem que Jesus fala pro discípulo pegar a moeda que estava dentro do peixe e pega a moeda e fala assim, de quem que é essa moeda? É de César, dá a César o que é de César. Tem o rosto de César aqui, né? Então dá a César o que é de César. Então assim, você vê que ele interage com as 2 tecnologias disponíveis na época, mas ele não utiliza todo o seu potencial. Ou seja, ele deixa claro que é uma ferramenta. Ele não é dominado pela ferramenta. Não é dominado. É secundário. Ele não abre mão da interação real. Não abre mão da interação real. Ou seja, as tecnologias disponíveis eu não vou rejeitar. Não vou demonizar. Mas também não vou endeusar. Eu não vou adorar. Eu não vou me prostrar diante da tecnologia. Então eu preciso saber, para eu ter saber fazer o uso saudável de uma inteligência artificial ou de qualquer outra tecnologia, eu preciso separar ferramenta de dispositivo autônomo. O dispositivo autônomo, ele faz por mim. Então, assim, eu posso chegar para a inteligência artificial e falar assim, crie um calendário inteiro do ano de 2026 de sermões para eu pregar na minha igreja. Certo? Ele vai criar, vai fazer o calendário. Agora desenvolva o esboço de cada sermão. Ele vai fazer. Tem vida nisso? Pode estar, teologicamente, pode estar
perfeito. Tem vida? Não tem vida. Você viveu aquilo? Deus soprou isso no seu coração? Claro, a gente tem que ler, tem que conhecer, tem que estudar o texto, tem que saber tudo, teologicamente e tal. Mas a pergunta é, como que esse texto passou por você? Não passou por você. Calvino dizia que o trabalho de pregação é baseado no orare et labutare, né? Você tem que brigar com o texto, você tem que suar com o texto. Então você pode usar uma ferramenta para descobrir, por exemplo, como essa palavra ocorre em outros contextos e qual é o sentido dela. Sim. Mas você pedir para que a inteligência artificial faça esse trabalho por você, você perde, primeiro, o grande prazer, que é brigar com o texto bíblico. Sim. E o segundo é que você vai pregar um sermão que não tem a ver com a sua igreja. Você não debruçou no texto. Você só surfou. O reverendo Heber Campos, no curso de pós-graduação do Jumper, ele disse algo interessante. Você não apenas faz a exegese do texto, você tem que fazer a exegese do seu povo. Porque de repente você vai trabalhar um texto que é profundo, é teológico, mas você vai falar para um povo que precisa de outra coisa. Então precisa alimentá-lo com algo que ele precisa. A inteligência artificial, evidentemente, não tem a menor condição de fazer essa leitura. É sabor Pregação. Pregação. Sabor pastor. Sabor mensagem. Olha o momento também aí. Sabor palavra. É uma pregação sabor palavra. É, isso aí. Mas vai sair com gosto de plástico. Né? Quando eu fui morar nos Estados Unidos, que eu escutava principalmente da minha esposa, lá tem muita comida congelada. Então, às vezes, você chega num restaurante, pede um alimento, o cara vai colocar aquela comida congelada no micro-ondas, vai esquentar e vai te entregar. E a gente falava, nossa, comida sabor plástico. Né? E é a pregação, sabor plástico. Tem sabor de plástico, é um alimento plástico. Ah, mas Silas, você tá falando isso da Bíblia? Não. Eu tô falando que não é real. Eu tô falando que não tem vida. Pastor Silas, alguns dos irmãos eventualmente assistiram a um corte de uma pregação do pastor John Piper, em que ele trata disso. Você pode falar sobre esse corte, por favor? Sim. Isso é fantástico. Ele pegou o ChatGPT, pediu para ele fazer uma oração, escrever uma oração. E o ChatGPT, logicamente, né, foi o Piper que fez o prompt. Imagina. Belo de um prompt. E aí ele imprimiu, trouxe para a igreja e leu essa oração. Né? E quando ele leu essa oração, ele percebeu a reação da igreja. A igreja fez, uau! Aí ele notou que a igreja gostou, curtiu, ele falou assim, pois é, eu tô lembrando do texto de Isaías 29 que diz, esse povo se aproxima de mim com os lábios, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, assim, a gente pode falar as palavras certas. A gente pode até usar o tom certo. Mas nós somos seres humanos e nós somos criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, a imago Dei está dentro de nós. A gente tem a capacidade de conhecer e entender e enxergar o que está no seu coração. Às vezes não o tempo todo, às vezes não sem falha. Às vezes a gente falha, né? O nosso coração é enganoso, mas a gente consegue perceber. Parece que, não lembro o número certo, mas parece que 40 e poucos % da nossa comunicação é verbal. O resto é isso aqui. É cheiro, é microexpressões faciais, é a vibração dos gestos, né? A gente que trabalha com audiovisual, a gente usa muito teleprompter. Inclusive, eu estou olhando para um teleprompter aqui agora. Quando você está lendo teleprompter, você precisa fazer um curso para ler teleprompter. Por quê? Porque senão você não convence quem está assistindo você que você tá falando aquilo de você, porque vai ficar óbvio, não é só o fato da dicção e da pausa das palavras, é também como o seu cérebro processa aquela informação. Então, da mesma forma, o ChatGPT, as inteligências artificiais vão trazer esse sabor, alguma coisa para o público que está ouvindo. Pastor, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, eu acho que isso já ficou muito claro.
mas ela pode intensificar dentro de nós personas irreais. E quando a gente pensa em personas irreais, a gente olha para grande parte da nossa vivência no mundo evangélico. Personas irreais. A nossa persona ou com que a gente interage? As Acho que duas as coisas. duas coisas. Tá. Porque a gente se convence de ser algo que nós não somos. Então, se você alimenta a sua IA que você é um cara fantástico, ela vai reforçar o tempo todo. Cara, que cara fantástico, maravilhoso que você é. E ao mesmo tempo, você transmite essa persona para outros. O motivo dessa minha pergunta, pegando IA, mas agora transferindo IA para o mundo real. Eu sei que é um tema complexo, eu peço licença para falar sobre isso. O pastor Silas, ele é alguém que experimentou a vivência de não experimentar uma persona irreal. Porque no meio evangélico existe uma tendência que filho de pastor, pastor é. E filho de pastor presidente, pastor presidente será. Presidente. E aí você fez uma opção, meu amigo, que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Sim. No auge da carreira ministerial, com seu pai sendo pastor de um importante ministério, você abdicou do trono, Sim. que naturalmente seria seu. Então, essa dinâmica de não ser uma persona, primeiro, ela sempre nos trará benefício? Segunda coisa, como que a gente pode, então, olhar para a nossa vida, entendendo como crentes, e entender que Deus nos chama para uma vida real? Bom, boa pergunta, delicado o assunto, mas vamos lá. Bom, a gente está dentro do meio evangélico, onde a aparência sempre é mais importante, né? Então a gente percebe que o pastor que todo mundo gosta de ouvir é aquele pastor que tem muitos seguidores no Instagram. É aquele pastor que está constantemente falando frases de efeito. Pá! Né? É a pregação para corte, né? É o pastor de cortes, né? É o pastor do Instagram, é o pastor do TikTok, é o pastor que tá sempre nos shorts do YouTube. E isso atrai as pessoas. Uma coisa que eu sempre notei, como eu tô dentro do mercado corporativo, a minha empresa, ela é focada no mercado corporativo. Então eu não atendo pessoa física, eu só atendo grandes empresas, geralmente G e GG, são empresas multinacionais globais. Eu aprendi uma coisa com eles, né? O que eles sempre falam agora? A igreja, ela sempre copiou o ambiente corporativo. Lembra que os executivos começaram a usar pasta? Os pastores também começaram a usar aquelas pastas, aquelas Sim. pastinhas fininhas, né? Eu lembro do meu pai usando, eu lembro do meu avô. Meu avô era, Enéas, pastor presidente de um grande ministério. E meu pai assumiu, quando ele faleceu, assumiu no lugar dele. Não porque era genro. Não porque era genro. Houve uma eleição e ele foi escolhido. Mas havia na mente das pessoas uma ideia de que foi o avô, foi o pai, agora vai ser o filho. Né? Então havia uma expectativa, uma ideia criada na cabeça das pessoas que eu deveria assumir no lugar. Mas voltando a falar do mundo corporativo, a igreja sempre copiou o mundo corporativo, mas infelizmente tem coisas boas dentro do mundo corporativo que a igreja copiou e trouxe, introduziu, acho ótimo, mas tem coisas ruins também que ela trouxe. Não quero me aprofundar, mas eu só quero trazer esse raciocínio de volta para vocês. Então, a igreja sempre copiou o mundo corporativo, mas atrasado. O que hoje eu percebo, falando desse assunto, é que a igreja, hoje o mundo corporativo, que eu escuto muito de empresários e multinacionais, é que as empresas chegaram ao ponto de falar assim, currículo, a gente não quer mais currículo. Universidade, Harvard, Stanford, blá blá blá, não queremos mais. Sorbonne, não queremos mais. Você tem X anos de experiência, isso não importa mais. As empresas estão cansadas de contratar pessoas, funcionários com excelentes currículos. Excelentes currículos. Eles querem pessoas com caráter. Eles querem pessoas que amam fazer o trabalho. Eles querem pessoas que vão suar a camisa para fazer a empresa crescer, que tem mentalidade de dono.
Ah, o conhecimento a gente dá. Só me arruma a pessoa e a gente forma essa pessoa. Se a igreja está acostumada a copiar o mercado corporativo, tá aqui uma coisa que ela precisa voltar a fazer. Você não traz o pastor, você não escolhe o pastor pelo que ele tem de currículo, pela faculdade que ele fez, quantos membros ele batizou, quantas pessoas ele ganha por Jesus. Você traz esse pastor pelo caráter, pela personalidade, pela sensibilidade que ele tem de ouvir a voz de Deus. E o que isso tem a ver com a questão da igreja? Eu não vi uma possibilidade. Eu tinha vontade de assumir, né, a presidência, mas eu não vi em nenhum momento uma possibilidade que eu entendi como justa. Uma possibilidade, uma porta, um caminho que me trouxesse paz. E o que me incomoda, e por que eu trouxe essa questão do ambiente corporativo, o que me incomoda mais é que essa questão do currículo, essa questão do fulano tem isso de história, o fulano fez isso, o fulano é famoso, o fulano fala bem, me incomoda que a igreja anda e trilha por esse caminho e deveria olhar para o pastor e dizer assim, esse pastor, Deus falou no meu coração, que é a questão da interação. Né? Porque a igreja está cada vez mais parecida com o sabor igreja, sabor evangelho. Eu preciso entreter, eu preciso de luz, eu preciso pintar a parede, eu preciso de telão de LED, eu preciso de um monte de coisa, ferramentas, para que as pessoas tenham interesse em ouvir a minha pregação e dar o dízimo aqui na minha igreja. Então, ela caminha muito parecida para esse caminho artificial. É a igreja artificial, é a espiritualidade artificial, é a terceirização da fé. Olha, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, tá? Reverendo Felipe, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, então, mas você ora por mim, eu venho aqui todo culto, você ora por mim, você me fala aí o que você aprendeu essa semana, o que você estudou, me alimenta, porque eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, nem para ler, nem para interagir com Deus. A IA não vai substituir isso. É você que precisa ter um relacionamento com Deus. Então, assim, quanto mais eu aprendo a ter tudo pronto, de mão beijada, entregue, ó, tá aqui, ó. Menos eu pratico esse exercício de relacionamento. A inteligência artificial, se a pessoa não usar como ferramenta, é o abismo espiritual dela. Porque ela não sabe se relacionar com seres humanos, vai saber se relacionar com Deus, que você não vê. E aí entrega um pacotão perfeito. As pessoas olham, é por isso que eu tenho muita preocupação com igrejas que se vendem como extremamente perfeitas em tudo. Uhum. Ela adotou todos os jargões do mundo corporativo, ela vive da mesma forma. Tem metas. É tudo muito perfeitinho, que não tem espaço para justamente uma conversa sincera. As células, né? As células. Célula, 10, 15 anos atrás, a gente via a questão de meta, multiplicar, não sei o que, taraná, e você tem que ser líder, não sei o que. É o mundo corporativo que foi introduzido dentro da igreja. Então você vê não é bom, que não é saudável. Fazer as escolhas certas, a gente está caminhando pro final, né? Sim. Fazer as escolhas certas nem sempre vão nos trazer os melhores resultados. Por Sim. exemplo, pode ser, Enéas, que fazendo o uso adequado da inteligência artificial faça com que você tenha que fazer um pouquinho mais lento. Sim. Mas talvez fazer um pouquinho mais lento seja justamente o caminho que Deus quer para que você tenha um relacionamento com Ele. Talvez abrir mão de uma posição como você abriu seja muito difícil, como foi Sim, e é difícil. Mas também isso te leva para um caminho de cristianismo real. Sim. Porque Jesus não nos prometeu o tempo todo facilidades. Sim, sim. É um desafio para mim. Me machuca, me fere todas as vezes que eu lembro. Poxa, encontro um irmão na cidade. A cidade é pequena, parece Pequenópolis. O Santo André parece... Eu chamo de Pequenópolis. Tem uma barbearia lá em Santo André que todo mundo que eu conheço frequenta lá. Parece que só tem uma. Parece coisa de filme. E sempre que eu encontro as pessoas falam assim, poxa, todo mundo esperava que você fosse substituir o seu pai. Isso mexe? Então,
é ali Deus trabalhando. O diabo vem e fala, poxa, você foi um trouxa. Você devia ter aceitado. Você teve 3 oportunidades. E eu falo assim, tá aqui um momento em que eu posso sair do mundo artificial, sair do cristianismo de plástico, sabor cristianismo, e eu posso experimentar uma dor que constrói o caráter, que forja. É isso aí. É isso aí. E com essa mensagem a gente encerra essa belíssima conversa, trazendo essa dicotomia importante entre a IA, que é uma ferramenta importante, mas também esse mundo real que é necessário para a gente ser forjado pela palavra de Deus. Pastor Silas, obrigado pela sua presença. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Silas Oliveira JR no Instagram. Vai ver uns videozinhos simples lá, que eu tento compartilhar alguma coisa. E em breve eu vou ter também no YouTube, procura lá. Ainda não tenho canal, mas eu vou estar no canal Espiritualmente. Com I? Não, desculpa, Espiritualmente, com E. Tá. Com E de escola. Espiritualmente, vai lá no YouTube e procura esse canal. Espiritualmente. Eu vou ter um quadro lá, onde vamos ter pregações, devocionais, a gente vai tirar dúvidas sobre textos mal compreendidos da Bíblia, e também vai ter um quadro lá sobre os textos menos pregados e abordados da Bíblia. A gente vai fazer um trabalho bem legal. O homem é bom, rapaz. O homem é bom. Espiritualmente. Boa. Benção, obrigado, pastor Silas, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom, no nosso Momento Esvion de hoje, vamos falar de um lançamento nosso, Reverendo Felipe. É isso aí. A gente lançou em 2025, no ano passado, o livro Forjados, que é um livro-texto para um discipulado masculino. Ou seja, nós ali tratamos de forma bíblica sobre questões que afetam a masculinidade. Você pode adquirir na editoriasion.com.br, tanto para estudar sozinho, mas em grupos. Idealmente em pequenos grupos. E se você quiser estruturar um trabalho na sua igreja, quiser indicar a gente para a sua igreja, entre em contato com a gente aí no forjados.academy no Instagram para a gente falar sobre isso. E como um complemento para este livro, a gente trouxe aqui 2 livretinhos que apoiam a sua jornada de estudo do livro Forjados. Esse primeiro aqui é o Guia do Homem Forjado, ele é um livrinho verde, e após você ter feito o seu estudo do livro Forjados, ele é um guia de estudo para você se aprofundar e relembrar as temáticas. Então, esse é o primeiro livretinho. E o segundo livreto, ele é vermelho, é o livreto Desafio 30 Dias Amando Minha Esposa. São 30 desafios para que você, durante 30 dias, possa refletir o papel do marido. Então, esse aqui é para os casados, esse aqui, solteiros, viúvos, divorciados podem adquirir. Esse aqui para os casados, para que você possa ser desafiado a ser um marido conforme a palavra de Deus exige de nós. E aqueles que não são casados também já pode comprar para aprendendo. É isso aí. E lá na editoriasion.com.br você tem o combo com os 3 livros, o livro principal e esses 2 livretos para você adquirir de uma vez só, tá bom? Benção, Reverendo Felipe. É demais. Esse tema é um tema que daria espaço para a gente conversar bastante coisa, mas é importante lembrar para o pessoal que todos esses temas que a gente está trazendo aqui, nós também trabalhamos lá no livro, com enfoques diferentes, com perspectivas diferentes, mas o nosso propósito aqui do ForjaCast é justamente poder aprofundar aspectos que não estão lá. Então, é por isso que nós somos o Forjados Academy. Tem um guarda-chuva imenso e debaixo desse guarda-chuva nós temos vários produtos que têm um objetivo único, além de trazer glória a Deus, é através da Escritura Sagrada promover transformação de caráter, mudança do seu coração. Na semana 7 do nosso livro, na Devocional 6, a gente fala sobre tecnologicamente redimidos. E lá nós abordamos uma frase, uma pregação, trecho de uma pregação do reverendo Ronaldo Lidório, que ele fala que nós temos que ser o sal da terra, inclusive nas redes sociais. Não dá
para, em um grupo de WhatsApp cristão, ter palavras chulas, ter brigas teológicas ou quaisquer outras. Não é assim que a gente foi instruído a fazer. Nós precisamos também testemunhar no ambiente digital. Muito bem. Bom, Enéas, estamos chegando no final, mas o pessoal que queira conhecer mais sobre a gente, como é que eles podem encontrar? Instagram, @forjados.academy. Pode mandar um e-mail pra gente também, forjados@ippinheiros.org.br. Você pode mandar lá alguma informação, entrar em contato com a gente, pedir apoio para implantar o discipulado Forjados na sua igreja. Indique a gente aí pro seu líder, pro seu pastor, a gente está à disposição também. E a gente te aguarda no próximo episódio. É isso aí. Então, aproveite enquanto não chega o próximo, maratone, volte todos, faça suas anotações e lá no nosso Instagram, se tiver alguma dúvida, mande um direct pra gente. Deus abençoe, até a próxima. Nos vemos por aí. Deus abençoe.